deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata, não vou deixar Jesus por... A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu estarei comentando a 10ª lição do terceiro trimestre de 2022, com o tema A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O que significa mordomia? O que significa dízimo e oferta? Lei ou graça? Para que serve? Então, assista até o fim e saiba a verdade, ok? Se você está gostando desse canal, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus em seus grupos também. Desde já, agradeço. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o dono do ouro, da prata, da esmeralda, do euro, do real, do cartão de crédito, tu és dono de tudo. Por isso, meu Deus, abençoa os teus filhos de uma forma poderosa, também abrindo, meu Deus, porta de emprego para aqueles que estão desempregados, abrindo o entendimento para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lição 10, 4 de setembro de 2022. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Texto áureo está escrito: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever. É um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 14, versículo 17 até o 24. A palavra-chave, mordomia. Então, o que significa mordomia? Significa administrador de um bem, de uma casa. Então, não é essa mordomia que a gente fala, você está na mordomia. Não. Mordomia, na verdade, o significado é administrador dos bens de uma casa. Primeiro tópico, conhecendo o Evangelho da barganha. Conhecendo o Evangelho da barganha. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo sinaliza aos Gálatas que se ele mesmo ou um anjo do céu anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, que seja anátema. Tópico 1. Conhecendo o Evangelho da barganha. Os dois subtópicos, dízimo e ofertas como moeda de troca e dízimos e ofertas como práticas legalistas. Então, vamos conhecer hoje um pouco do que é esse Evangelho da barganha. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo está sinalizando e advertindo os Gálatas para que se ele ou um anjo do céu descer para anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, que seja anátema. Então, nós já podemos perceber que o evangelho da barganha, a teologia da prosperidade, é uma seita herética, é uma heresia. E o que significa heresia? Desvio da verdade. Só que eles utilizam o balcão da fé. Eles são os mercenários, os cães gulosos, como está escrito lá em Isaías, capítulo 56, versículo 11, que está escrito: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. É o que o profeta, que é boca de Deus, estava sinalizando para o povo de Israel. Além de cães gulosos, eles são mercenários, como o próprio Jesus sinalizou em João 10, versículo 11 ao 14, que eles são mercenários. Também o próprio Jesus já avisava e advertia os seus discípulos que haveria falsos profetas, que era para a gente estar atento, vigiando a todo momento.
que também são exploradores, são comerciantes de quê? Da igreja do Senhor. Fazem da igreja do Senhor um comércio, são verdadeiros cambistas. E só lembrando que em João capítulo 2, versículo 13 e 16, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez uma limpeza, porque chegou no templo, ele percebeu que aqueles homens estavam fazendo da casa do Senhor negócio. E o Senhor Jesus, ele repreendeu todos eles. Então, nós podemos já verificar que o Senhor Jesus condena esse falso evangelho. Esse evangelho da prosperidade, da barganha, da facilidade, dos coaches, para só amaciar o seu ego, e não prega o verdadeiro evangelho. Assim como o movimento dos desigrejados que a gente estudou na lição anterior, podemos perceber que o movimento dos desigrejados é um movimento herético, ok? E esse movimento da teologia da prosperidade também, e o evangelho da barganha, e o coach, e o amaciante do ego também é um movimento herético, que infelizmente muitas igrejas têm deixado realmente a brecha e o inimigo tem entrado de forma sutil, que na verdade não está mais nem mais sutil, está bem nítido para todo mundo ver que realmente está escancarado dentro das igrejas. Que por sinal, futuramente eu vou estar fazendo alguns vídeos falando sobre seitas, heresias e também esses movimentos, incluindo essa teologia da prosperidade. E as técnicas que eles utilizam é justamente dentro da Bíblia. Eles utilizam a exegese e começam a colocar coisas dentro do texto para poder realmente enganar o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus já avisou: acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado, porque se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, eu e você precisa estar cada dia meditando e amando esta Bíblia para não ser enganado. E eles utilizam o texto de Malaquias 3,10, trazer os dízimos à casa do Senhor, que nós iremos falar no segundo tópico sobre isso. Mateus 7,7, buscar, encontrar, bater. Então eles fazem ali uma exegese, porque eles são comerciantes, eles são exploradores e mercenários dentro da casa do Senhor. E aí vem várias coisas que talvez você já se deparou com uma delas. Por exemplo, a rosa abençoada, a rosa santa, aí vem envelope, sal grosso, água abençoada, ungida, aí vem propósito. Eita, meu Deus, quando fala de propósito, hein? Você já passou por isso? Aí eles sinalizam missão, cimento abençoado, feijão ungido, construção, carnê um atrás do outro, primícias para os líderes, compra de terreno, voto, ação de bens, de casa, de carro, de terrenos. Então, quantos já perderam seus bens porque eles utilizam a técnica da teologia da prosperidade, enganando você, dizendo que você vai conseguir, você vende o que você tem, dá a eles e depois você não consegue, e quando chegar lá que vai falar com um desses líderes, ele diz: olha, faltou fé da sua parte, peça emprestado que você vai conseguir da próxima vez. Ou seja, são mercenários, são comerciantes. Não é pregado nada a não ser o evangelho da barganha, para iludir, porque a pessoa está em um momento de fragilidade, às vezes com uma dificuldade financeira, e eles utilizam justamente essa técnica para iludir aqueles que estão ali, coitado, precisando realmente de uma solução, e até mesmo entra em falência. Alguns já entraram até em falência em algumas dessas igrejas. E tudo, ele tira tudo de você. E tem a questão das rifas dentro da igreja, que nós iremos também falar sobre isso. Então são todos esses movimentos dentro da igreja de uma forma sutil? Não, está bem escancarado, só que eu e você muitas vezes fechando nossos olhos, e é necessário realmente estar atento contra esses falsos pastores. Eu estou dizendo os falsos, porque tem os verdadeiros aí no dia de hoje. Existem os remanescentes,
E você pode encontrar sim, só que você tem de analisar com muito cuidado. Tem um vídeo aqui no canal, como identificar um bom pastor e um mau pastor. Se você parar para assistir esse vídeo, você vai estar realmente com todo o conhecimento e não vai ser mais enganado por esses falsos líderes. Eles querem realmente agregar o maior número de adeptos, de dizimistas fiéis, leais aos ministérios dele. Para quê? Para ele poder realmente ostentar, viver uma vida regalada, uma vida boa, maravilhosa, uma vida de luxo, ter suas casas luxuosas, carros luxuosos, carros blindados, helicópteros, aviões, enfim, várias outras coisas. E eles se tornando cada vez mais ricos, milionários, empresários, fazendeiros. Nós temos de estar atento e vigiando para não ser enganado. Então, é necessário ter a cada dia o conhecimento da palavra de Deus. Em João capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 ao 5, está escrito: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou ser um líder, ou ser um bispo, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então são requisitos para você identificar realmente um bom líder. Então você percebe já que esses que pregam o evangelho da barganha, a teologia da prosperidade, são falsos líderes. E você e eu precisamos estar atentos. Amém? Segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Aí vai falar, o dízimo era uma prática da lei, e o dízimo como contribuição imposta. Significado de dízimo: décima parte, 10%. E o significado de oferta: doação voluntária, é você e Deus. Você vai estipular segundo o seu coração. Isso é oferta. Eu tenho um vídeo aqui no canal, dízimo e oferta, saiba a verdade. Seria interessante você parar para assistir esse vídeo, porque você vai aprender tudo realmente sobre o dízimo. Aqui eu vou fazer só realmente uma revisão, mas é interessante que você vá lá assistir, porque tem diversos textos bíblicos com argumentos na Bíblia para lhe provar sobre a verdade do dízimo, ok? Mas dízimo e oferta, vamos lá. Antes da lei, inicia oferta com Caim e Abel, em Êxodo capítulo 4, versículo 3 e 4. Oferta. Já em Gênesis capítulo 14, versículo 18, sinaliza que Abraão deu o dízimo. Ele não foi obrigado, ele deu como forma de agradecimento, uma gratidão a Deus, porque o Senhor tinha dado a ele muitas coisas e ele devolveu o dízimo ao Senhor como forma de gratidão, não foi obrigação. Já na lei, em Êxodo capítulo 25, 1 ao 9, sinaliza que Deus manda Moisés pedir uma oferta alçada para a construção do tabernáculo. Ok? Em Número capítulo 18, versículo 21 ao 26, o Senhor estipula o dízimo. Ele está ordenando, e também uma obrigação para as 12 tribos sustentar a tribo de Levi, que iria servir ao templo, que iria servir na obra espiritual. Todos nós sabemos que o Senhor
separou um povo escolhido para servi-lo. E ele estabeleceu leis civis, leis morais e leis cerimoniais. E o dízimo, sábado, Páscoa e tantas outras, festa de lua, está incluso nas leis cerimoniais. Já na graça, o dízimo e a oferta, não existe base bíblica para devolver o dízimo como obrigação. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, muitos utilizam essa passagem para dizer que Jesus estava dizendo que era para devolver o dízimo. Mas não foi bem assim. Porque nós sabemos que tem Malaquias capítulo 3, versículo 10, falando sobre trazer o dízimo, justamente porque era uma obrigação do povo, das 12 tribos, que eles não estavam mais trazendo e assim estava comprometendo o serviço dos sacerdotes. Mas eles utilizam Malaquias para dizer justamente que você é um amaldiçoado se você não devolver o dízimo, que o gafanhoto vai entrar nas suas finanças, que você está roubando a Deus, que você vai para o inferno, que você está cometendo um pecado, você vai ser excluído e também é mal visto entre a igreja. Coisa que não pode acontecer. Irmãos, para entender é necessário assistir o vídeo sobre dízimo e oferta, saiba a verdade. Ali tem textos e um estudo bem específico, bem analítico para vocês realmente poder ter. É fundamental o que eu estou falando nessa aula aqui. O dízimo na graça é uma gratidão, como foi antes da lei. Antes da lei existia gratidão daqueles que recebiam e reconhecia que tudo vem da mão de Deus. Hoje na graça não existe mais o sacerdote, o tabernáculo, até porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas hoje existe um ministério estabelecido por Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, hoje não existe mais o ministério dos sacerdotes, mas existe um ministério estabelecido por Deus. Eu não estou falando aqui desses falsos líderes que são os mercenários, são exploradores, não. Estou falando de homens sinceros e que precisa sim de ser mantido para que a obra de Deus continue. Então, eu e você precisa ter a consciência do dízimo como gratidão e não por obrigação. Em hipótese alguma, você não é obrigado a devolver o dízimo, mas é uma consciência de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E nós iremos falar isso no terceiro tópico. Só que a pergunta é: para que serve o dízimo? Justamente para alimentar esse ministério de Jesus Cristo que Deus deu à igreja, que para sustentar todo esse grupo ministerial, para que a obra de Deus realmente continue. Só lembrando que nem Jesus, nem os apóstolos e nem o apóstolo Paulo sinaliza e tem uma ordenância na graça para você devolver o dízimo. Dízimo na graça é gratidão, ok? Lucas capítulo 10, versículo 7, o Senhor Jesus disse que o obreiro é digno do seu salário. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, 13 e 14 está escrito: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O apóstolo Paulo havia plantado aquela igreja, só que a igreja de Corinto não estava realmente ajudando ele em nada. Ele tinha de trabalhar para poder se sustentar, coisa que o apóstolo Paulo sinaliza agora, no versículo 13, está dizendo: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Quem administra, quem trabalha para o reino tem de ser sustentado pelo reino. E ele repete mais uma vez:
1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, olha o que está escrito. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Oh, aleluia! Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debrulha, e digno é o obreiro do seu salário. O Senhor, o apóstolo Paulo, repete as mesmas palavras de Jesus Cristo quando disse que o obreiro é digno do seu salário. O texto que a gente leu lá em 1 Timóteo, capítulo 3 em diante, disse que o bispo, o pastor, ele tem que ser modesto. Ele não pode querer ficar rico, ganancioso, avarento, não. Nós podemos ver que em uma escola, em uma universidade, existem vários profissionais ali. Diretor, coordenador, a secretaria, professores de matemática exatas, professores de português, humanas. Em todos os lugares, todo mundo ganha. O porteiro, o faxineiro, o segurança, todo mundo ganha de uma forma, claro, proporcional. Não é porque é porteiro que não vai ganhar. Não, você é porteiro. Não, é porteiro, ele participa também. Como também na construção civil. O engenheiro, o arquiteto, o pedreiro, o pintor, o eletricista, todo mundo ganha. O ajudante pedreiro, todo mundo ganha. O tópico 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro subtópico, Deus, o Criador e Provedor, e o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, nós podemos verificar, como diz lá no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É o que está escrito, tudo vem de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Ou seja, Deus, Ele nos dá realmente a condição, a saúde, também a inteligência, o ar para respirar, e nós temos de ser grato mesmo a Deus. E tem uma coisa muito interessante, irmãos. Quando uma pessoa se converte, geralmente, vem para o reino, ele começa a questionar logo sobre o dinheiro. Quando estava no mundo, gastava mais do que os 10%. Contribuía muito mais no mundo, ofertava muito mais no mundo, com mulheres, com homens, com bebidas, cigarro, drogas, jogos, hotéis, carnaval, festas diversas. Mas quando se converte, quer se tornar um avarento. E um avarento é realmente pecado, porque é o apego excessivo, doentio, por riquezas e por bens materiais. E a Bíblia nos orienta que os avarentos não entrarão no reino de Deus. Como é que é, irmão? Está escrito isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, tem muitos crentes que gastam mais com cachorro, com gato, com roupa, com beleza, com tantas coisas fúteis e que não quer investir nada na casa de Deus. Em jogos de azar, em Mega Sena. É verdade, irmão? E existe? Tem sim. Infelizmente existe. Só que na igreja também existe. Como na igreja existe, presbítero Rangel? Dentro da igreja é tido como um sorteio, uma rifa, É de uma forma encoberta, silenciosa. Uma rifa você utiliza, paga um valor de 20, 25, 30 reais com o prêmio de 10 mil, de 30 mil, de 50 mil, às vezes acontece. Só que você, quando é sorteado, você tem um número lá e tem o seu nome e você é chamado para receber o seu prêmio que você ganhou. É a mesma coisa desses sorteios secular no mundo aí, é a mesma coisa, só que está dentro da igreja de uma forma camuflada. E nós podemos ver que no mundo joga-se, em tantos jogos aí, só que a diferença é que você pode ganhar 10 mil, 30 mil, 50, 100 mil, meio milhão, 1 milhão e ficar de uma boa. Aí as pessoas vão falar,
Ah, eu joguei na Mega Sena, ganhei um dinheirão, só que é errado, dentro da igreja e fora da igreja, infelizmente. Da avareza dos dois lados, dos líderes e dos crentes, que é a transparência e prestação de conta. Como cidadão, nós queremos uma eleição limpa e transparente, sem fraude, né? Um voto impresso. Só que na igreja também tem de existir essa transparência, essa votação limpa, porque muitas igrejas não existe transparência. Infelizmente, tem muitos que retêm os seus recursos porque está percebendo que a igreja está realmente agindo de forma errada, porque não existe uma transparência, não existe uma prestação de conta, e para realmente acabar com esse sistema de teologia da prosperidade, do movimento desigrejado, é ter a transparência, conheça o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo através da palavra de Deus, para você estar atento a toda a verdade, para não ser enganado por esses falsos profetas, falsos líderes, esses mercenários, esses exploradores da fé. E você entendeu também que dízimo e oferta é uma atitude de gratidão, não obrigação, e não devemos ser avarentos. Não só nós, como também os líderes, como foi dito lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 ao 7, que o líder também, o pastor também, não pode ser avarento, como também a ovelha não pode ser avarenta. Mas eu creio que Deus vai realmente organizar a igreja dele nessa terra, em nome de Jesus. Embora que o Senhor já advertiu que nos últimos dias haveria falsos profetas. E Jesus Cristo vai voltar. E eu e você precisamos estar atento, realmente buscando na palavra para não ser enganado. E quando o Senhor Jesus voltar, realmente poder nos arrebatar para morar no céu. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus.